Gente, boa noite. Vocês estão vendo o slide aí? Estão vendo o slide? Sim ou não? Sim, Beleza, sim, então. Rita. Obrigada, porque eu só vejo o slide. Ô, gente, rapidinho antes de eu começar a nossa aula de hoje, semana que vem eu tinha colocado no calendário a mostra de extensão, que eu entendi que não teria, quando eu montei o calendário, que não teria a aula que todos participariam do evento, né, que vai ter semana que vem na universidade. Mas a recomendação do curso é que a aula seja normal e somente aqueles que vão apresentar trabalho, que tiverem inscritos, que vão participar dos cursos, das palestras, aí, né, que não ganharão falta, tá? Então, semana que vem tá aí no calendário, mas teremos que ter aula, tá? Mas quem for, já estiver inscrito, é só depois de me avisar, tá? Porque aí a falta seria, no caso, justificada. Tá bom? Então, hoje eu vou falar só do PAT, porque não tem necessidade da gente correr, já que semana que vem a gente vai estar aqui novamente, né? E aí depois vai ficar faltando do PAT, vai ficar faltando o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e vai ficar faltando, acho que normas de higiene. Aí a gente usa a aula de semana que vem para falar disso, tá? Porque a gente está certinho no cronograma, né? Não tem nada atrasado. Na verdade, vai ficar até, né, com tempo aí, né? E aí a nossa prova, né, também está se aproximando, então não deixem para a última hora, né, para estudar, faltando 2 dias para a prova, então já comecem desde já para vocês não se enrolarem, tá bom? Então se deixar para assistir todas as aulas na semana de prova, né, fica complicado. Então, dito isso, vamos entrar no assunto de hoje. O Programa Nacional Desculpa, o Programa de Alimentação do Trabalhador, gente, ele foi criado lá na década de 70, no governo do presidente Ernesto Geisel. Tô sentindo um cheiro de queimado. Bom, acho que na minha casa não é. Lá a criação, né, a lei de criação é a lei número 6.321, de 14 de abril de 1976, que dispõe aí sobre a dedução do lucro tributável para fins de imposto de renda das pessoas jurídicas, ou seja, das empresas, o dobro das despesas realizadas em programas de alimentação do trabalhador. Então, para a empresa é interessante, né, que ela faça parte desse programa, porque ela tem aí uma isenção de impostos. E para o trabalhador, a gente vai ver que tem inúmeros benefícios. Lá em 91, no governo do Fernando Collor, esse decreto aí, número 5, colocava que o PAT, né, o Programa de Alimentação do Trabalhador, deveria priorizar o atendimento de trabalhadores de baixa renda, ou seja, trabalhadores, de acordo com esse decreto, que ganhassem aí até 5 salários mínimos por mês. E aí, qual é o objetivo do PAT? Na verdade, esse é um programa, né, que envolve aí empresa, governo e trabalhadores, né? Então, conta com esses 3 setores, né? Porque os 3 irão se beneficiar. Então, para o trabalhador, né? Então, melhoria aí das condições nutricionais dos trabalhadores,
reduz, né, os acidentes de trabalho. Claro, né, a gente sabe que uma pessoa bem alimentada, uma pessoa ali que está, né, saudável, ela com certeza fica mais atenta, então, tem, né, essa redução dos acidentes de trabalho. E com certeza, né, aumenta a produtividade, tá. Então para a empresa também, né, é super interessante. E para o governo também, né, gente, que aí é menos gasto, eh, com acidentes, tá. E aí quem pode participar desse programa? E aí, gente, pode aderir ao programa toda pessoa inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, inclusive aí as microempresas, né, então microempreendedor individual, a microempresa, a empresa sem fins lucrativos e órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta. Tá? E também pode aderir ao programa a pessoa física matriculada no cadastro específico do INSS-SEI. E aí, como é que funciona esse programa? Então, ele vai ter umas etapas necessárias, né, para que a empresa, ela de fato, ela esteja lá no cadastro como participante do PAT, né, para ela ter esses benefícios de isenção fiscal. Primeiro ela tem que se cadastrar, né, ela precisa se aderir ao programa primeiro. Então, o cadastro da empresa é o primeiro passo. Então, as empresas interessadas em participar do programa vão se cadastrar lá junto ao Ministério da Economia. E aí a adesão, né, adesão de fato ao programa. Após o cadastro, essas essas empresas aderem ao PAT e são autorizadas a oferecer benefícios alimentares aos seus funcionários. O fornecimento, né, então a operacionalização, do programa, pode acontecer de diversas formas. Então a gente tem, né, empresas que vão oferecer, benefícios ali, por exemplo, como vale refeição, ou então vale alimentação, ou refeições no local de trabalho, tá. Então lá no refeitório da empresa. E aí o credenciamento dos estabelecimentos, então o estabelecimento, né, que aceita os benefícios do PAT devem se credenciar junto ao programa para poderem receber o pagamento das refeições fornecidas aos trabalhadores. E aí, quem faz, né, a fiscalização desse programa? É realizada a fiscalização lá pelo Ministério da Economia para garantir que as empresas estejam cumprindo as regras estabelecidas, como o valor máximo do benefício por trabalhador e também a qualidade nutricional das refeições oferecidas. Então, existe, né, uma fiscalização. Até porque, né, a empresa pode, de repente, falar que está fornecendo e, na verdade, não está fornecendo aí a refeição ou o benefício, né, de refeição dentro aí das normas estabelecidas pelo governo, que esse é um programa, que foi, né, criado pelo governo. Então, para você ter essa isenção fiscal, você precisa comprovar que, de fato, os seus trabalhadores eles, estão recebendo aquilo, né, que determina o programa. E esses benefícios, fiscais seriam exatamente a dedução, né, do imposto de renda, o valor equivalente ao total gasto com os benefícios alimentares oferecidos aos seus funcionários. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, perguntar, tá? Eu tô indo, mas qualquer coisa abra um áudio, por favor.
E aí, né, o trabalhador, claro, né, que ele tem benefícios, mas tem também aí uma participação financeira, né, uma pequena contribuição. Então, o PAT ele vai priorizar os trabalhadores de baixa renda, ganhando até 5 salários mínimos, mas não significa que os que ganham, acima não possam, participar. Para o trabalhador, quais são os benefícios, né? Melhoria aí de suas condições nutricionais, da sua qualidade de vida, aumento da sua capacidade física, aumento de resistência à fadiga, aumento, né, de resistência a doenças e redução de riscos de acidente de trabalho. E aí o trabalhador é descontado, né, em folha, uma parcela, né, assim como, por exemplo, o benefício de vale transporte tem um desconto, o benefício, né, do PAD também tem uma participação pequena aí do trabalhador. Então, o trabalhador entra com 20% do custo direto da refeição. O que que seria o custo direto da refeição? São, eh, aqueles que a gente pode enquadrar aqui, né, então alimentos, os alimentos que são utilizados, ingredientes, a mão de obra, a energia, higiene, exclusivos para o serviço de alimentação, né. No caso, também, né, a gente pode colocar aqui material descartável utilizado exclusivamente, né, para alimentação e transporte da refeição. Tá, no caso aí, se for a modalidade de refeição transportada. E para empresas, as vantagens? A gente tem o aumento da produtividade, maior integração entre trabalhadores e a empresa, redução, né, de faltas e atrasos no trabalho, redução da rotatividade, ou seja, né, dessa saída, assim, né, desistência, né, do cargo, então tem uma redução dessa rotatividade, redução do número de doenças e acidentes do trabalho. Isenção, ó, de encargos sociais sobre o valor do benefício concedido, além, do incentivo fiscal. E aí o PAT vai deduzir até 4% do imposto de renda, devido pela empresa. Então, especialmente nessas empresas grandes, elas pagam, né, bastante em valores, né, os valores altos de impostos. Então, essa redução aí ajuda bastante. E o governo faz isso exatamente para incentivar as empresas essa adesão ao programa de alimentação do trabalhador. E aí, gente, nesse programa, lembra as modalidades de serviços que nós aprendemos? Todas essas modalidades, elas poderão ser, fornecidas na modalidade, né, no sistema do PAT. Então, nós vimos, né, que a gente tem, o serviço próprio, a gente tem, né, a contratação, né, de, fornecedora e a contratação também, de credenciadoras. Eh, então, na empresa, quando ela está oferecendo um serviço próprio, né, ela pode oferecer ali uma refeição pronta, né, então ela tem um refeitório, e aí aqui seria, né, se essa empresa ela tem um refeitório e produz a refeição lá, ela mesma que produz, é aquela modalidade de autogestão, ou também chamado serviço próprio. Porém, a cesta de alimentos que essa empresa vai comprar e, por exemplo, a empresa não opta pode não, né, optar por oferecer refeição ali, mas às vezes ela vai oferecer, ela vai participar do programa oferecendo cesta de alimento. Então, como ela própria, né, que adquire essas cestas e repassa ao seu funcionário,
aí no caso, nesse caso também é serviço próprio. Nós podemos, né, a empresa pode contratar uma terceirizada, e a terceirizada também, de repente, pode ficar em cargo, né, de de montar essa refeição, de ser responsável, por toda, parte, né, de contratação de funcionários daquela UAN ali, e aí fornece, né, essa refeição, pronta. Ou também ela pode, né, se você contratou uma terceirizada, essa terceirizada pode, ser responsável também pela distribuição dessas cestas de alimentos. E aí a gente pode, dentro, né, dessa modalidade de terceirização, né, do comodato que nós vimos, a gente pode ter a modalidade, né, lá de refeição transportada. Então, a empresa, ela faz ali a refeição e ela leva, né, até a sua empresa, que você que contratou, até o canteiro de obra, enfim, para servir a refeição, tá? Vanessa, Oi? vale refeição e vale alimentação entra também Sim, é considerado? também é considerado pátio, Tá, tá? E tá bom. aí, ó, a gente aí você acabou de falar, ó, ia falar disso, refeição convênio ou alimentação convênio, né? Refeição convênio, você dá um cartão para o funcionário, né? Isso com X de valor. E aí ele vai em estabelecimentos próximos ao local do trabalho e passa o cartão para fazer, para, né, ter ali alimentação. Então, em restaurante, lanchonete, padaria, enfim, é ele que vai escolher. E alimentação convênio, que é quando esse cartão, na verdade, só compra alimento, não compra refeição, né? Então, a pessoa vai gastar lá no supermercado, vai fazer a compra de tal valor. Tá? Então, assim, a gente às vezes acha que o PAT é só quando a empresa, né, fornece a refeição pronta, mas não, tá, gente? Então tem essas modalidades aí. Porque na verdade a empresa ela está fornecendo o benefício, né? Só que de repente não é no local de trabalho ali, tá? Mas aí ela tem o mesmo dedução de imposto, as mesmas vantagens. E aí até coloquei aqui, ó, para a gente lembrar, né? A autogestão ou serviço próprio é quando a própria empresa vai gerenciar a sua UAN, né? Então, ela vai ser responsável pela contratação de funcionários, manutenção de equipamentos, as compras, e aí ela vai produzir a refeição e vai oferecer para o funcionário. Quando eu terceirizo, né, eu faço a terceirização, eu contrato serviços de terceiros. Aí os serviços de terceiros podem ser esses aqui, né, a refeição transportada. Aqui, gente, administração de cozinha e refeitório é o comodato, tá? Porque, ó, a empresa beneficiária contrata os serviços de uma terceira que utiliza as instalações da primeira para preparo e distribuição das refeições. A refeição convênio, ó, então a refeição convênio é aquele cartão, né? Convênio de refeição, que os empregados da empresa beneficiária farão suas refeições em restaurantes conveniados com empresas operadoras de vales, tickets, cupons, cheques. Antigamente tinha uma variedade maior disso aqui, né? Hoje em dia eu acho que é tudo só cartão mesmo, né? É, é como se fosse um cartão, né, de crédito. Você tem o crédito ali, você pode gastar tanto por mês, e todo mês vai cair ali na conta do funcionário aquele valor. E aí, alimentação convênio é o cartão, como se fosse o cartão de crédito, novamente, né? De crédito não, na verdade. Não é, né, de crédito, que crédito seria para frente, né? Seria um cartão, na verdade, de débito, né? Porque toda vez que você passa o cartão, ele vai descontando ali o valor.
Na verdade, até quando a gente usa o cartão de alimentação, no mercado você nem fala débito e crédito, né, você fala cartão alimentação, né. Então, no restaurante você também fala, né, que é o cartão refeição. Então esse seria até o termo correto, né, eh, de da gente se, pronunciar mesmo. Então, cartão alimentação, se você tiver no mercado para comprar esses itens, e cartão refeição, se você tiver no restaurante, na padaria, na lanchonete, enfim. E também, ó, a cesta, né, de alimentos. Então, a empresa beneficiária fornece os alimentos em embalagens especiais, garantindo ali ao trabalhador ao menos uma refeição diária, tá? Então, essa cesta de alimentos, essa cesta básica, ela não é calculada para alimentar a família do trabalhador, tá? Então, esse cálculo é feito, então a empresa fornece uma cesta para alimentar o trabalhador e que garanta, tá? Por quê? Porque no programa também não diz que você tem que garantir, toda a necessidade nutricional do trabalhador não, tá, gente? Então coloca que é ao menos uma refeição diária. Hoje em dia, né, as empresas, muitas empresas, pela praticidade, preferem aderir ao PAT através do fornecimento de cestas de alimentos, tá? Mas a gente também, né, vê também muitas empresas que fornecem, de fato, alimentação mesmo e ali, mas aí você tem que ter um refeitório, você tem que ter cozinha, né, ou se você não, ou então você, terceirizar e contratar, de repente, uma refeição transportada, tá, mas é para vocês saberem que existem todas essas modalidades. E aí tem os parâmetros nutricionais do PAT, que estão, essa eu acho que depois disso não saiu mais nenhuma portaria, tá. Então a última portaria lá de 2006 estabelece esses valores de nutrientes, macronutrientes e aqui, né, a fibra e o sódio. Então, o valor energético total é baseado numa refeição aí de 2.000 calorias, e as recomendações, né, para que, principalmente aquelas empresas que fornecem, né, a alimentação mesmo, que não fornece cesta básica, mas fornece de fato a alimentação, é que os nutrientes girem em torno do que está aí. Então, carboidrato de 55 a 75%, proteína de 10 a 15, gordura de 15 a 30, gordura saturada menor que 10%, fibra maior que 25 gramas e sódio menor ou igual a 2.400 miligramas. Na verdade, né, essas são as recomendações, né, de uma dieta normocalórica, normoproteica, é com uma preocupação aí, né, de não aumentar a incidência, né, de doenças cardiovasculares, então limita, né, isso é uma recomendação, inclusive para evitar excesso de peso, que a gente utiliza clinicamente também, né, então não ultrapassar 10% do total da gordura de gordura saturada, uma ingestão de fibra aí maior que 25 gramas, então isso é muito bom, né, porque aí, de fato, garante ali que aqueles cardápios que vão ser elaborados sejam cardápios que tenham boas quantidades de frutas, legumes, hortaliças, tá. E o sódio também limitado aí a uma quantidade, que isso aqui é recomendação diária, né, de sódio, recomendada também para a gente evitar hipertensão, doenças cardiovasculares.
E aí o programa ele vem colocando, né, a respeito dos cardápios, da composição dessa alimentação, ele coloca isso aí. Então, no almoço, jantar e ceia, a caloria total deve ficar entre 600 a 800, tá? Baseado aqui, ó, de onde surgiu esse número, essa caloria aqui surgiu, considerando, né, que o valor de calorias que nós, geralmente, né, que a população precisa aí por dia, isso fazendo uma média, é 2.000 calorias. Então, no almoço, jantar e ceia, você deve calcular em torno de 600 a 800 calorias, tá? E aí, mais 20%, né? Então, por exemplo, se a empresa ela vai fornecer, se ela fornece almoço e jantar, ela né, calcula, né, as 2 refeições, vamos supor que dê 700, mais um acréscimo aí, né, de 20%, que seria em torno aí, mais ou menos, de 400 calorias. E aí, este valor deve corresponder a 30 a 40% do VAT diário, tá? Então, deve corresponder a 30 a 40% de 2.000 calorias. E se for, né, se a empresa, de repente, fornece o de jejum e o lanche, para essas 2 refeições menores, o estipulado é aí uma caloria de 300 a 400. E aí também, né, você pode somar mais 20%. E aí isso vai corresponder a esse VAT aqui, ó, considerando um VAT de 2.000 calorias, de 15 a 20%, do VAT diário. Então, ó, gente, eu coloquei aqui a mesma coisa do slide anterior, então, né, só para lembrar que almoço e jantar, como são grandes refeições, aqui acaba entrando a ceia, né? A ceia não é nem tão, não é uma grande refeição, mas está assim no programa, então acaba entrando aqui também, junto com almoço e jantar. Então deve fornecer de 600 a 800 calorias, mais 20%, isso deve corresponder de 30 a 40% do valor calórico total, daqueles 2.000 calorias lá. E o de jejum e lanche de 300 a 400 calorias, mais 20%, que deve corresponder de 15 a 20% do valor calórico total da alimentação. Então, o funcionário, né, ele chega em casa, ele come outras coisas. Aqui é para garantir, né, o mínimo aí, de energia necessária, né, para que essa pessoa se mantenha saudável. E aí, ó, aqui tem um quadrinho, né, que eles colocam na legislação, que adora, por exemplo, quem for fazer concurso público adora cair esse quadro, né, no concurso público. E às vezes eles perguntam um item só, tá? Então eles colocam assim, ó, refeições. Aqui é de jejum, lanche, e aqui tá a de almoço, jantar e ceia. Então, em relação à distribuição de macronutrientes, é fácil a gente gravar, porque a gente vai lembrar que os macronutrientes, eles vão ser iguais. Então, ó, de carboidrato 60%, proteína 15%, lipídio 25% e gordura menor que 10%. Isso tanto no almoço, jantar e ceia, como nas pequenas refeições. Então, aqui é fácil. Mas eles não perguntam essa parte, eles adoram perguntar sobre a quantidade de fibra e sobre a quantidade de sódio, porque aí vai variar, né, bastante. Então, nas pequenas refeições,
o PAT estipula de 4 a 5 gramas de fibra e de sódio de 360 a 480. Agora, já nas grandes refeições, e aí ceia, então ceia confunde, né? Porque a gente lembra de ceia, a gente geralmente associa a ceia a uma pequena refeição, né? Então, tem que prestar bem atenção que a ceia fique incluída aqui, tá? Então, de fibra de 7 a 10 gramas e de sódio uma quantidade maior, até por se tratar de geralmente, né, almoço e jantar, uma grande refeição de 120 a 960. E aí, tem também lá no programa o NDPcal, que não sei se vocês já devem ter visto, né, no curso, nas outras disciplinas, acho que em técnica dietética, não, nutrição e dietética, não, é isso mesmo, nutrição e dietética, vocês já devem ter visto o NDPcal, que diz a respeito das calorias fornecidas pelas proteínas utilizáveis. Então, esse NDPcal, ele deve ser de mínimo 6, então mínimo 6% e máximo 10%. Aqui é para garantir que as empresas forneçam, né, proteínas de boa qualidade, né, de bom valor nutricional. É claro que, né, dentro ali do cardápio você tem alimentos que têm proteínas de alto valor biológico, proteínas de baixo valor biológico, mas a gente precisa, né, então houve essa necessidade de colocar isso aqui para que essa parte de proteína fosse entendida dessa forma. Então, você tem que atingir esse mínimo aí, tá? De 6%. E a análise dos outros nutrientes não é obrigatória. Então, no PAT, quais são os macronutrientes? Carboidrato, proteína, lipídio e a gordura saturada. E em relação a micronutriente, na verdade, só o sódio, tá? E a fibra também aqui entra. Então, cálcio, ferro, zinco, magnésio, nada disso eles exigem, tá, gente? Então, não fica difícil de gravar. Então, carboidratos, proteínas, lipídio. Lembrar que lipídio, eles limitam, né, a quantidade de gordura saturada, fibra e sódio. E aí, aqui eu coloquei uma explicação basiquinha, né, não é o objetivo da nossa aula, mas só para vocês lembrarem sobre a contribuição energética das proteínas totalmente utilizáveis da dieta, tá? Então a gente sabe que nem toda proteína, a quantidade lá que você comeu, vai ser a que realmente foi absorvida. Tá? Então, expressa a contribuição percentual da energia da proteína totalmente utilizável em relação ao VET, que é o NDPcal. E aí, a gente tem essa formulazinha aqui, tá? Isso aqui eu não cobro em prova, tá, gente? É só para vocês lembrarem, né, por que que o programa coloca, em relação à proteína, isso específico, tá? Então a gente pega, né, o NPU, que é a proteína líquida, vezes 4 vezes o VET da dieta, vezes 100, tá? Então, ó, o NPU, para vocês lembrarem, utilização proteica líquida definida a partir da proteína da dieta, corrigida em função da sua qualidade. Então, aquelas proteínas de baixo valor nutricional, a gente sabe que não tem a mesma utilização, a mesma absorção do que as proteínas de alto valor biológico, que geralmente a gente encontra proteínas de alto valor biológico nas carnes, ovos, leites, tá? Só para a gente lembrar. Através, ó, corrigida em função da sua qualidade, através do percentual de utilização proteica ou coeficiente de utilização.
Então, o NP-cal é a quantidade de calorias, né, fornecida por essas proteínas líquidas. E o NDP-cal, que seria o percentual, que é o que a gente se preocupa, seria a contribuição das calorias fornecidas pelas proteínas líquidas, né, em relação ao VET da dieta. E aí a gente tem, né, para saber como que a gente calcula, a gente tem um fator de correção, tá? Então, que vocês também já devem ter visto lá na disciplina. Então, aqui, para proteínas de origem de animal, a gente utiliza 70%. Então, ou seja, o percentual de utilização é maior, né? Porque são essas proteínas aí de alto valor biológico. Leguminosa, 60%, cereais e vegetais, 50%. E aí o coeficiente, né? Então, 0,70, aqui 0,60 e aqui 0,50. Então, aqui mostrando, né, como que a gente ia calcular o NPU, por exemplo, de um cardápio. Então, se você tem lá um pedaço de carne, né, uma fatia de carne, você coloca quanto, né, de proteína ali que tem, vamos supor que fosse 100 gramas, vezes 0,70, porque é a carne. Aí aqui, por exemplo, proteína da leguminosa, vamos supor que naquele prato foi oferecido feijão. Aí tem 90 gramas de feijão. Então, você vai multiplicar, você vai fazer a conta, 90 vezes 0,60, ó, que é o fator de correção para a leguminosa. E aí, em relação à proteína de cereais e vegetais, você vai multiplicar aquela quantidade ali vezes esse coeficiente aqui de 0,50. E aí, né, você iria substituir aqui, tá? A quantidade, achou o NPU, que você calculou, vezes 4, vezes o VET aí da sua dieta. Então, se o VET aqui fosse 2.000 calorias, você ia pegar o NPU, que você achou anteriormente, vezes 4, dividido aí pelo seu VET, tá? E aí, assim, você ia ter o quê? O NDP-cal percentual, que seria a contribuição das calorias fornecidas, né, pelas proteínas líquidas aí, considerando o valor da dieta, com o valor total, né, o VET da dieta. E aí, gente, esses foram os parâmetros nutricionais. Mas no programa do trabalhador, a lei coloca que precisa também ser realizado a promoção da educação nutricional, ou seja, a questão de trabalhar a educação nutricional com os funcionários, tá? Então, a gente, né, a gente pode, entre essas atividades, sugerir, né, então, sugestão de cardápios saudáveis aos trabalhadores e divulgação de hábitos de vida saudáveis, por meio aí de campanhas, programas de educação continuada, palestras, sala de espera, tudo que vocês imaginarem aí que possa envolver a educação nutricional, favorecer, né, uma conscientização de escolha, né, melhor, de promover uma alimentação saudável, podem ser aplicadas e devem ser aplicadas no PAT. E aí, a legislação ainda coloca, né, esse programa, que trabalhadores. Então, o programa coloca que, em relação aos trabalhadores que têm patologias, são portadores de doenças relacionadas à alimentação e nutrição, eles podem receber refeições em condições diferenciadas, alteradas,
para tratamento de suas patologias, devendo haver avaliação nutricional periódica desses trabalhadores. Então, aqui seria o seguinte, ó, naquela empresa, vamos supor, na empresa de sapato, eu tenho trabalhadores diabéticos, eu tenho trabalhadores hipertensos, eu tenho trabalhadores obesos e posso ter trabalhadores, né, com outras patologias. Coloquei essas aqui para ficar mais simples para a gente explicar. E aí, eh, se tratando de ali você tem uma população sadia, né, dentro daquela empresa, você tá ali, se você tem adesão ao PAT, vamos supor que você forneça alimentação mesmo, né, que você tem uma UANA dentro daquela empresa e ali são oferecidas refeições para esse trabalhador. Então, gente, se você tem pacientes diabéticos, o que você tem que ter disponível? Café, né, se você for pensar em café da manhã sem açúcar, com opção para a pessoa adoçar ali na hora. Aqueles que podem, que são sadios, podem usar o açúcar normal. Os que têm patologia, os diabéticos, precisam utilizar o quê? Adoçante. Então, você pode ter cardápios dentro do programa, cardápios diferenciados para atender esses pacientes, tá? Então, de repente, a opção um pão branco e um pão integral. E aí, né, o seu funcionário lá que é diabético, ele vai ter como escolher a alimentação dele adequada para ele, tá? Então, aquele cardápio ali, então ele vai tomar cafezinho com leite, adoçado com adoçante, ele vai optar pelo pão integral. É claro que a gente não pode obrigar, né, o funcionário a eh, comer daquele alimento ali, mas nós precisamos o quê? Nós precisamos ter, né, para oferecer, tá? Então as pessoas com excesso de peso, de repente, dentro daquele cardápio ali, você tem pratos, mais lights, então pratos aí com calorias reduzidas, pratos de saladas, pratos, que já vêm da cozinha já prontos e porcionados, considerando que ali tem uma população, né, com excesso de peso. Então, pacientes, né, também com hipertensão arterial. E aí, isso também, aí a gente precisa pensar, né, então a dieta ela tem que ser, normossódica, nunca exagerar, né, no conteúdo de sódio, porque a gente tem ali, funcionários que podem ter, né, problemas de hipertensão arterial. Então aqui, se eu tiver um paciente, um funcionário, com doença celíaca, eu também vou precisar, né, se eu tenho um programa de alimentação do trabalhador, e não é porque ele tem uma patologia, aí porque ele tem uma patologia diferente, a gente vai deixar de oferecer um cardápio para que ele possa se alimentar? Não, né, então isso é errado. Então, nós precisamos então o programa, tá, de alimentação do trabalhador, ele diz isso. Então, todos aqueles funcionários com patologias, eles têm, direito, né, já que eles estão ali na empresa que adere ao PAT, eles necessitam aí de uma alimentação adequada para eles. E aí eles precisam também, né, passar por avaliação nutricional periódica. Então quem faz essas avaliações, né, o profissional nutricionista. Alguma dúvida aqui, gente, em relação a esse tipo de cardápio? Não? Tranquilo? Não, Cíntia, tranquilo. Aqui, gente, eu posso ir direto, são 8 horas, mas a aula é pequenininha,
Podemos ir direto? Por mim, sim. Sim, gente. Por Podemos, mim, sim. professora. Ah, então tá bom. Pode ser. Então tá, Podemos sim. então tá beleza. Então vamos direto. Qualquer Ô, dúvida, vocês. Vanessa, a Lívia colocou no grupo da turma que ela está com problema com a internet. Não está conseguindo entrar. A Qual Lívia. das Lívias? Eu acho que tem duas. Tem Lívia Xavier. E eu não sei. Ih, Eu posso ver aqui e te falar daqui a pouco. tá, que aí eu anotei aqui, mas eu acho que tem duas Lívias. Lívia Salerno. Ah, tá, Salerno, tá bom. Tá anotado aqui, gente. Tá, então, assim, e para o trabalhador ter um cardápio diferenciado faz toda a diferença, né, gente? Então, imagina, eu sou diabética, aí eu tô lá na minha empresa, aí tem o adoçante para utilizar, tenho né, um prato assim mais, né, rico em legume, verdura. Eu tenho um pão ali, né, que tem a opção de pão integral, então isso é muito bom para o trabalhador, né? A pessoa até trabalha melhor, né? Sabendo ali que ela tá com a alimentação direitinha, então é importante. E aí, no PAT, ainda falando dos cardápios, tem algumas regrinhas. Então, pelo menos uma opção de frutas e uma porção de legumes ou verduras nas refeições principais. Então, a gente aqui deve oferecer sempre uma fruta, tá? Então, sobremesa, fruta, tá? Sempre. E uma porção de legumes ou verdura. É claro que isso aqui é o mínimo, tá, gente? Então, se eu quiser colocar 2 porções de legumes, 2 porções de verduras ou 2 porções de verduras, quanto mais, né, melhor. Mas isso aqui é colocado esse mínimo justamente para garantir o quê? Uma alimentação saudável para o trabalhador. Isso nas refeições principais. E nas pequenas refeições, então no desjejum e no lanche, pelo menos uma porção de frutas, tá? Nessas refeições menores. Então, por exemplo, o café da manhã ou o lanche da tarde não é somente o café e o pão. Então, pode ter ali o café, o pão e vai ter que ter também uma fruta. Então, isso garante aí. Pelo menos para aqueles, né? É claro que quando você dá um cartão alimentação ou então um cartão refeição na mão do funcionário, você não está garantindo, você não sabe, né, o que que ele vai escolher, mas quando você tem a refeição sendo servida, sendo oferecida dentro da empresa, você garante aí, né, um cardápio saudável, né? Mesmo que a pessoa não coma a fruta ali naquela hora, ela guarda, come depois. Então, isso é bem, bem importante, assim, do programa colocar esses limites. E aí, quem é o responsável técnico pelo PAT? É o nutricionista, tá, gente? Então, aqui não pode ser nenhum outro profissional. Então, o RT do PAT é o profissional legalmente habilitado em nutrição, tá? Então, se o restaurante da empresa adere ao PAT, significa dizer que lá tem um nutricionista responsável técnico zelando pela qualidade desse programa, tá? Zelando para que esse programa seja aí cumprido. E aí, quais seriam as atribuições do nutricionista no PAT? Qual seria o papel do nutricionista no PAT? Planejar, coordenar e supervisionar e dar apoio técnico, né? Então, o nutricionista entra ali, né, com o seu conhecimento técnico para que as atividades de execução do PENAI transcorram, né, de acordo com o que a lei diz, tá?
Então, de modo que seja possível à beneficiária assegurar o cumprimento das normas referente aos parâmetros nutricionais, tá? Então, por que que tem que ter nutricionista, né? Porque tem que ter um nutricionista para fazer os cardápios, para fazer essa distribuição dos macronutrientes, elaborar cardápios saudáveis, atendendo essa quantidade, de frutas, legumes e verduras que tem que ter, tá? Zelar pela adequação da quantidade, da qualidade sanitária, não é? Aí aqui a parte higiênica e também nutricional, tá? Da alimentação fornecida aos trabalhadores, ou pela suficiência dos valores concedidos mediante documentos de legitimação. Propiciar condições de avaliação do teor nutritivo da alimentação e supervisionar, né? Então, o nutricionista é o profissional que vai supervisionar, vai criar as atividades de educação alimentar e nutricional direcionadas a esses trabalhadores atendidos, tá? Então, se tem PAT, fornecendo ali a alimentação, no caso, se tem o AN nessa empresa, até mesmo, né, da refeição transportada, você precisa do profissional nutricionista. E aí, gente, tem também, para assegurar, acompanhar e avaliar essa execução do PAT, tem uma comissão tripartite do Programa de Alimentação do Trabalhador, tá? Então, isso foi instituído lá em 2005. E a finalidade é acompanhar e avaliar essa execução do programa, propor o aperfeiçoamento da legislação relativa ao PAT, principalmente no que tange ao credenciamento dessas empresas prestadoras de serviços de alimentação coletiva e a definição das regras de utilização e aceitação dos documentos. Então, tem toda aquela, né, aqueles documentos lá, que é aquelas etapas para a empresa se cadastrar. E aí também eles fiscalizam, inclusive, a modalidade de cartão eletrônico. Tá? Então, no caso aqui de cartão convênio, cartão refeição, para ver se também averiguar se aquele valor fornecido garante ali pelo menos uma refeição diária, né? Então, porque senão também, de repente, a empresa daria um valor tão pequeno para aquele trabalhador que, se a gente for colocar na ponta do lápis, não daria nem para ele realizar, no mínimo, né, uma única. Ele não daria, ele não ia conseguir realizar uma única refeição diária, tá? Então, existe também para isso. Elaborar estudos visando estabelecer regras para fiscalização e aplicação, né, de penalidade, estabelecimentos que executarem o PAT de forma inadequada. Então, não, o que seria isso? Não obedecer a esses parâmetros, tá? Então, a empresa está lá oferecendo a refeição, mas aí não está oferecendo a quantidade de fruta, de legume, de hortaliça que recomenda, tá? Não, tem funcionários portadores de diversas patologias e não tem ali programas específicos, né, de educação nutricional para atender aquela população, cardápio variado para atender aquela pessoa, né, que tem determinada doença, tá? E propor diretrizes para o aperfeiçoamento do documento de legitimação por meio eletrônico, avaliar as propostas de medidas legislativas encaminhadas, né? Então, essa comissão. E esse é um programa, né, gente? Então, a todo momento, ele pode ser, né, assim como o PENAI lá na alimentação escolar, que é sempre aprimorado, né?
o PAT também. Então, por isso também que existe, né, essa comissão, tá? Para fazer, né, frente lá ao Ministério do Trabalho e Emprego. E constituir também grupo de apoio. Então, essa comissão ela tem caráter permanente, tá? Então, quando foi criado o programa, né, tempos depois, lá em 2005, viu que a gente precisava criar, né, formas de fortalecimento desse programa. E essa comissão é uma delas. E aí, quem compõe, né, essa comissão? Então, tem um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, um representante do Ministério da Fazenda, um representante do Ministério da Saúde, um representante da Previdência Social. Isso aqui também é só para vocês saberem, né, também como que funciona mais ou menos o PAT. Um representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 5 representantes da classe, né, dos trabalhadores e 5 representantes aí da classe aí dos empregadores, né, ou seja, os empresários, os donos das empresas. E a avaliação, né, qualitativa do PAT frente aos objetivos propostos em relação à produtividade, o que tem se observado? Uma maior produtividade média, né, da mão de obra, quando essas empresas elas aderem ao PAT, e também tem aqueles indicadores indiretos, né? Então, assim, você tem menos licença médica, menor absenteísmo, menor rotatividade, menores acidentes, né? Números menores de acidentes de trabalho. Então, isso tudo são indicadores que dizem, né, indiretamente, que o PAT é o quê? Na verdade, é um programa, né, que é tanto benéfico para a empresa e é muito quanto para o trabalhador, né? Então, assim, claro que o trabalhador ele é o principal, né? Mas, na verdade, beneficia todo mundo, né? Inclusive a empresa. E aí, né, o maior objetivo mesmo é a melhoria das condições de saúde dos trabalhadores. Então, o PAT também, né, é um programa aí que visa a segurança alimentar e nutricional, né? Quando a gente pensa aí num nível assim de saúde pública, é mais um programa que vai garantir aí uma segurança alimentar e nutricional, assim como o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, aqui são as referências, tá, gente? Se vocês quiserem acessar também, vocês podem ir no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, vem falando sobre o PAT, tá? E tem a última resolução aqui e aqueles decretos que eu coloquei lá na frente, né? De 1976. Quem tiver curiosidade de ler como é que foi criado, né, como está descrito mesmo, tá bom? Então, deixa eu voltar para cá. Gente, deixa eu... E voltei. Nossa aula facinho, né? Aula de PAT, tranquila. Tá? Então, assim, esses parâmetros nutricionais são importantes, né? Porque competem diretamente ao nutricionista. Então, isso é preciso que vocês lembrem, tá? Então, gravem na prova. Uma outra questão pode ser que caia, tá? Em relação a coisas específicas da lei, não se preocupem, mas a parte toda, né, do nutricionista, então a questão da elaboração dos cardápios,
zelar pela qualidade higiênico-sanitária daqueles alimentos, para que aqueles parâmetros nutricionais, as necessidades nutricionais do PAT sejam atendidas, é responsabilidade do profissional nutricionista. Criar cardápios para atender a população aí com patologia, se tem na empresa, se o funcionário chega para você com um laudo, falando que no laudo falando que ele tem diabetes, que ele tem hipertensão, ou que ele tem uma outra condição de saúde que ele precisa de uma alimentação especial, também é dever do nutricionista, oferecer opções. Então, geralmente, quando a refeição é oferecida mesmo, a gente tem cardápios, né, o cardápio geralzão e tem o cardápio específico, né, que não precisa ser um cardápio com grandes modificações, basta você oferecer ali, refeições menores. Se você tem o pão branco, oferecer, né, uma opção de um pão, de repente, integral, o uso, né, a opção aí de uso de adoçante ou não, para as pessoas que estão de dieta por, né, questão de excesso de peso, pratos, né, que já vem ali porcionado numa quantidade. E claro, né, lembrando sempre que o nutricionista, mesmo independente ou não do PAT, nós devemos criar, né, cardápios equilibrados, né, gente. Então, se você coloca uma preparação, mais gordurosa, aí você tem que compensar, né. Imagina, você vai se alimentar numa empresa, você é funcionário dali e ali só tem opção, não saudável. Você, ao longo de 3, 4 anos, vai sair dali, você entrou com peso normal, vai sair ou com excesso de peso ou com obesidade, né. Então, independente do pátio ou não, a gente sempre tem que trabalhar com esse equilíbrio. Então, o dia que eu coloco uma carne mais gordurosa, eu tenho que colocar, outras preparações, né, que tenham ali uma quantidade boa de fibra, que sejam menos calóricas, tá. Então, na verdade, o PAT existe mais para fiscalizar, né, mas, se tem um nutricionista, a gente espera, né, que, independente de programa ou não, que essa refeição, seja balanceada, equilibrada, tá. E aí também tem a questão das proteínas, tá. Então, eh sempre aí, né, aquela quantidade de NDP-cal, a gente é fácil de atingir, né, aquilo ali é um parâmetro mesmo só para que não haja, prejuízo, né, para o trabalhador ali, que de repente a empresa quer economizar e talvez não oferecesse proteínas, né, fizessem cardápio ali, reduzindo muito o custo e tal, e aí não fosse ofertado na parte proteica, proteínas de boa qualidade, né. Então é claro que no prato a gente, né, pode ter ali diferentes proteínas, mas a gente tem que atingir aquele, mínimo necessário, o que não é difícil, né. É uma quantidade bem, assim, bem básico mesmo. Essa legislação, o PAT, ele não está exigindo nada demais, ele está visando mesmo, a saúde, o bem-estar, do trabalhador, primeiramente. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Teacher, Sim, professora, sim, Sônia. é, abaixa isso aí, garoto. Peraí, professora, que eu fico louca com esse menino aqui. Em relação a essa comissão, isso aí foi só para nós, para passar como informação mesmo, ou é importante para a gente estudar para a prova? Não, não, gente, é só uma informação, tá? É Tá, só uma tá bom, informação, porque a aula é de parte, né? tá Então, bom, tá? Não, não cai isso, não. tá Tá bem. bom?
Não vou pedir bom, qual tá bom, Titi. decreto que foi criado, nada disso. É só para vocês entenderem o que é o programa, por que que tem que ter o Tá. nutricionista, porque a gente é o profissional que vai exigir aqueles padrões mesmo, aqueles parâmetros, né? Então, é, aquela questão do cardápio mesmo, em relação a calorias, a proteínas, tá? Então, a fruta, a Tá qualidade da bom. alimentação, tá? Esse negócio Tá foi só bom, para, Titi. Obrigada. tá? É só para vocês saberem mesmo. Né? Quando a gente fala, então a gente não dá para falar só de, né? A gente tem que explicar, né? Como é que aconteceu, por que que foi criado, tá? E os objetivos também, né, é importante. Então, garantir aí a saúde do trabalhador é um objetivo mais importante, tá? Obrigada, Alguma professora. questão, a outra questão que vocês queiram perguntar, gente? Ó, e de novo, tá? Para quem chegou depois, antes da gente parar a gravação aqui, rapidinho, gente. Semana que vem estava no calendário aquele evento da universidade. Só que quando eu fiz o calendário, eu achei que todos, né, participariam, mas segundo a coordenação, não, né? Então, só quem mesmo tiver inscrito e for participar, aí depois, na outra aula, me fala que aí a falta é abonada, tá? Então, tá lá, eu coloquei lá porque eu achei que não teria aula, tá? Quando eu fiz o cronograma, mas aí semana que vem estaremos aqui, tá? Até a segunda ordem, essa é a ordem, tá? Então é só para vocês não esquecerem, tá bom? Então deixa eu parar minha gravação. Ô, Vanessa, Sim, Vanessa, deixa eu te sim, perguntar, em Fátima. relação ao trabalho que a gente vai fazer, tem que ter fonte, referência, essas coisas todas, ou eu vou só fazer um texto do que eu adquiri de conhecimento em relação ao, ao produto que eu vou falar? Se vocês puderem colocar o site que, por exemplo, o site que vocês tiraram essa informação, é bom, né? Tá? Mas não precisa, assim, colocar coisas muito grandes, não. Então, responder aquelas perguntinhas lá. E aí, claro que se vocês Ui, caiu um negócio aqui. Puderem colocar a bibliografia, é ótimo, tá, gente? Tá bom, Ao site obrigada. que tirou o equipamento, até porque, né, se alguém se a gente também quiser depois dar uma olhada. É porque tem levantamento de preço, essa coisa, aí eu fiquei na dúvida se tinha que colocar onde eu estou buscando a informação. Pode colocar o site, né, desse equipamento que você escolheu aí, tá? Tá, obrigada. Boa noite, então, professora. Boa noite, gente. Todos colocaram o nome lá no chat, né? É a Boa noite. Lívia, alguém confirmou para mim? É qual Lívia? Lívia Salim. Salazerno, né? Isso mesmo, já anotei aqui então. Boa noite. Agora esqueci que eu anotei. Então tá, gente, obrigada, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Titi. Boa noite. Ó, eu tô aqui, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou anotando as coisas aqui da disciplina e vou postar a aula também. Esqueci de parar essa gravação.